Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Estrutura e Formação de Palavras. Hoje vamos estudar o processo de composição, ok? Então, a composição ocorre quando uma palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. Então, por aí você já vê a diferença entre a composição e a derivação, porque na derivação nós tínhamos a palavra sendo formada a partir de um radical, ao qual era acrescentado um prefixo ou um sufixo, ou um prefixo e um sufixo. Na composição, a formação não se dá pelo acréscimo de prefixos e sufixos, e sim se dá pelo acréscimo de radical, ok? Ou radicais. Por exemplo, eu tenho aqui quinta-feira, então a palavra quinta-feira é formada por dois radicais, né? Então, eu tenho quinta e tenho feira. Cor-de-rosa, 3 radicais. Planalto, 2 radicais. Plano mais alto. A questão aqui, o que nós temos é também, preciso considerar que nós temos aqui uma adaptação gráfica, porque quando fomos formar a palavra quinta-feira, nós acrescentamos o hífen. Quando fomos formar a palavra cor-de-rosa, nós acrescentamos um hífen também, né? No caso, 2 hífens em cor-de-rosa. E na palavra planalto, houve algo diferente aí, porque plano e alto, a palavra plano perdeu um elemento gráfico, né, em um fonema, e se tornou planalto. Então, essas adaptações podem ocorrer no processo de composição. O que realmente é preciso considerar é que na composição nós temos 2 ou mais radicais, enquanto na derivação nós temos apenas um radical mais os afixos, prefixos e sufixos, ok? Então, aqui, a composição ela pode ser por justaposição ou aglutinação. Vamos compreender melhor esses dois processos, essas duas formas. Composição por justaposição. Ocorre quando os radicais que formam a palavra não sofrem modificações. Por exemplo, pontapé. Então, eu tenho a palavra ponta e tenho a palavra pé. Tenho 2 radicais. Essas palavras foram unidas, neste caso aí não tem hífen, né? Foram unidas e formaram uma nova palavra. Então, eu tenho aí uma justaposição. Elas foram posicionadas uma junto à outra, sem perda de nenhum elemento. Então, neste caso, a gente tem composição por justaposição. O que também pode ocorrer são as adequações gráficas. Por exemplo, amor perfeito. Neste caso, houve o acréscimo do hífen, né, para a junção dos 2 radicais e formação da nova palavra. No caso girassol, ocorreu uma adequação diferente, porque eu tenho o verbo gira e tenho o substantivo sol. Então, para unir gira e sol, foi acrescentado um S, né? A letra S foi duplicada. Por quê? Porque nessa junção, a letra S ficaria entre 2 vogais. Quando isso ocorre, ela passa a ter um som de Z, ficaria girasol. Então, para não ocorrer essa mudança de fonema, de Si para Z, então o S foi duplicado e o fonema se manteve, ficando girassol. Ok? Vamos ver agora a composição por aglutinação, quando os radicais que formam a palavra sofrem modificações. Por exemplo, eu tenho aqui alvinegro formado por alvo mais negro. Nesse caso, a palavra alvo, que significa branco, perdeu a letra O, e o fonema. Então, e ganhou uma vogal de ligação I. E aí ficou alvinegro. Na palavra petróleo, formado de pedra mais óleo, também houve perda de elemento, né? Ao se formar petróleo.
E no caso de aguardente, água mais ardente, houve a perda de uma letra, da letra do fonema A, né? Ficou apenas um A, aguardente. Então, veja que há uma aglutinação, há uma fusão das duas palavras que formam a nova palavra, a palavra composta. Ok, gente? Então, relembrando que nos processos de derivação, nós temos o acréscimo de sufixos ou prefixos. E nos processos de derivação, a palavra é formada por apenas um radical. No caso da redução, que também é uma derivação, ela perde um elemento, mas ela continua com apenas um radical. Na composição, nós temos a junção ou fusão de dois ou mais radicais, tá? Sendo por justaposição, se não houver perda de elemento ou mudança, modificações, e aglutinação, se houver perda de elementos ou modificações, ok? Então, o processo de composição é mais fácil do que o de derivação, não é? Só tem 2 casos. Ok, pessoal? Então, Deus abençoe a todos, tá bom? Um beijão.